A força motriz do movimento continental, parte 1. O padrão de marcas de arrasto do solo oceânico profundo é muito fácil de ver, mas muito difícil de entender. Há muito estudo nas dorsais mesoceânicas, processo que elas expandem e velocidade, bem como nas placas tectônicas, e estes estão extensamente disponíveis online. Mas ninguém está olhando essas outras cordilheiras submarinas. Chamadas de formações naturais, elas são, na verdade, formações gigantescas por toda a parte do solo oceânico profundo. Só para deixar claro, as montanhas submarinas que nós nos referimos nesta teoria não são as linhas paralelas às dorsais mesoceânicas, achadas em quase 100% das ilustrações quando você pesquisa por montanhas do solo oceânico profundo. Estas montanhas submarinas que nos referimos não são nunca mostradas nesses desenhos. Elas cortam as dorsais mesoceânicas e são gigantescas, apequenando qualquer topografia sobre a Terra, bem como as dorsais mesoceânicas. Em outras palavras, estamos falando de um padrão de cordilheiras transversais ao eixo dorsal, que cortam através das dorsais mesoceânicas, conectando continentes pelo mundo, em um padrão que pode dizer muito mais se melhor pesquisado. Este é só um desenho inicial do padrão de marcas de arrasto, como eu as chamo. Por favor, note, quase todas as linhas cortam através das dorsais meso-oceânicas em algum ponto. Assim, eu gostaria de compartilhar essa pesquisa de quase 20 anos caçando e juntando material para entender esse belo padrão de marcas do solo oceânico. Está tudo disponível online nesse projeto de pesquisa independente e open source no site poixtheory.com.br. Tem o link na descrição do vídeo. Aqui é uma rápida introdução. Abraham Ortelius, cartógrafo no meio do século XV, já acreditava ser ele o primeiro em imaginar que os continentes eram juntos, antes de derivar para a posição atual. Alexander von Humboldt, geógrafo e naturalista, no século XVIII, estava apontando que a América do Sul e África já foram unidos. Antônio Snader Pellegrini, geógrafo e cientista, em meados do século XVIII, teorizava sobre o movimento continental, relativo à Pangeia. Ele achou o fóssil compatível em todos os continentes. Alfred Wegener, um pioneiro em pesquisa polar, em 1912, defendeu a existência do movimento continental publicamente e, em 1929, relatou a observação significante que os oceanos rasos eram geologicamente mais jovens, porém não foi traduzido em inglês até 1962. O movimento continental e Pangeia são baseados em evidência fóssil e geológica, prova irrefutável do movimento continental, mas não provê alinhamento preciso. Nós mostraremos um alinhamento mais preciso com a ajuda do padrão de marcas de arrasto, como mostra à esquerda os mapas atualmente aceitos e à direita uma reconstrução de acordo com o padrão de marcas de arrasto. Então, com a teoria do movimento continental bem estabelecida, a expansão do solo oceânico foi validada entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, como uma fonte para o movimento continental, onde o solo oceânico se expande através das dorsais mesoceânicas, sendo bem aceito hoje em dia. E as placas tectônicas, hoje com medições precisas do movimento continental, sendo também bem aceito hoje em dia, mas não posso validar pelo passado. Note que, entre 1923 e 1929, Félix Andrés Venin Méniès, inventor de um método preciso para medir a gravidade. O desenvolvimento e a aplicação desse método está sendo de muita ajuda a melhor entender a topografia do solo oceânico profundo. Meu trabalho começou como um projeto lateral, um quebra-cabeça grátis, olhar o solo oceânico. Assim eu comecei a baixar os mapas da NOAA e outras fontes na ocasião disponíveis desde o final dos anos 90. E então eu ajustei eles para adquirir uma visão melhor do detalhe, sobrepondo o mapa de gravidade e fazendo um pouco de combinações de camadas.
Houve muito ganho em detalhe, tanto que um padrão muito notável fica visível, como nessas imagens do globo com o programa G-Plates e nossos mapas. A planície abissal não é tão plana assim. Você pode ver um distinto padrão, muitas vezes mais expressivo que qualquer cordilheira da Terra. Também, no Google Earth, você pode ver partes renderizadas do solo oceânico, mas muito dele ainda está borrado, não renderizado. Comparando os mapas e observando partes renderizadas, nós pinamos Google Earth Pins em algumas montanhas submarinas para referência. Irá ajudar você a ter uma ideia da magnitude dessa incrível topografia. Segue uma compilação. Montanha 01 tem 1,2 km de queda do topo à base, ou 3.900 pés, e a linha amarela é uma linha de referência com 100 km. Montanha 02, 1,8 km de queda, ou 5.900 pés na marcação dos pinos amarelos. Montanha 03, 3,9 km de queda, ou 12.700 pés. Montanha 04, 4,7 km de queda ou 15.000 pés. Montanha 05, 4,7 km de queda ou 15.000 pés. Montanha 06, 2,1 km de queda ou 6.800 pés. Montanha 07, 4,4 km de queda ou 14.400 pés. Nós temos mais vídeo e Google Pins sobre Montanha 07 em nosso site. Veja também papel 13. Montanha 08, 2,5 km de queda ou 8.200 pés. Conecta América do Sul à África. Montanha 09, 2,5 km de queda ou 8.200 pés. Montanha 10, 1,1 km de queda ou 3.600 pés, não muito alta, mas uma visível impressão. Montanha 11, 2 km de queda ou 6.500 pés. Montanha Z, 4,1 km de queda ou 13.400 pés. Conecta o Polo Sul à África. Para ver igual a nós com o Google Earth neste vídeo, por favor desligue a superfície da água no menu em Visualizar e ajuste suas configurações de preferências para visualização em 3D, ampliar elevação, valor 1. Por favor, note que as cordilheiras que mostramos neste padrão não foram esculpidas pelas correntes marítimas. As correntes marítimas são circulares, tipo caracolado, na maioria das vezes contra as cordilheiras. Como pode ver nessas renderizações das correntes oceânicas pela NASA, links relacionados estão disponíveis no storyboard. Nós animamos essa renderização das correntes oceânicas com o padrão de marcas de arrasto em linhas brancas. E está claro que as linhas desenhadas pelas cordilheiras cortam os caracóis das correntes, e os tamanhos das linhas variam entre centenas a milhares de quilômetros em muitos casos, como nestas linhas retas contra as correntes. Por outro lado, nós acreditamos que as correntes oceânicas ajudam a encobrir as extremidades dessas cordilheiras, quando próximas aos continentes, como você pode ver nesta sobreposição com o mapa da gravidade.
uma clara continuidade das cordilheiras sob o leve sedimento costal. Você pode realmente acompanhar esta continuidade por todo o solo oceânico profundo. Esta sobreposição realmente aumenta a visão deste padrão, e com extrema precisão você pode ver o caminho do movimento continental de ponta a ponta. A sobreposição do mapa da gravidade revela as montanhas debaixo do sedimento leve, completando os espaços das áreas borradas. Note que, além das dorsais mesoceânicas, em vermelho, há um padrão muito claro por toda a parte do solo oceânico profundo, e nós chamamos de padrão de marcas de arrasto. Essas linhas são só um rascunho delas. O oceano profundo é totalmente cravado deste padrão. Por favor, note que o padrão das marcas de arrasto atravessam livremente as dorsais mesoceânicas, em vermelho. E existe um claro sinal de continuidade entre um continente e outro, impondo este padrão sobre as dorsais mesoceânicas. Nas bordas, próximo aos continentes, o padrão de marcas de arrasto pode datar perto de 120 milhões de anos atrás, de acordo com os estudos atuais. Eu acho realmente difícil de acreditar que um padrão desta magnitude poderia resistir terremotos, correntes oceânicas, eventos naturais e cósmicos pelos supostos 120 milhões de anos, na mesma trilha, e ainda se mostrar de forma coerente em um padrão de linhas por todo o solo oceânico profundo, como se mostra nesse magnífico padrão de cordilheiras submarinas nas mais variadas formas e tamanhos. Fim da parte 1. Parte 2 vindo em breve. Obrigado e por favor subscreva-se. Recursos como o storyboard desse vídeo, os Google Pins que usamos para referência e mapas compatíveis com o Gplates estão disponíveis no website para download.